Olá, orçamentista! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. E hoje nós vamos iniciar aqui um novo módulo, e é um módulo muito importante para a nossa sequência, que é a composição de custo unitário. É aqui que você vai aprender o quanto custa cada unidade de serviço ali dentro da nossa planilha de custo direto. Bom, pessoal, nós vamos iniciar então pelos índices e produtividade, tá? Toda a composição de custo, ela tem esses dois fatores como os fatores de maior importância, tá? Porque preço, essas outras coisas a gente consegue fácil, né? Agora, o índice e produtividade é algo que precisa fixar bem na nossa mente para que a gente possa entender e assim fazer uma ótima composição de custo. Bom, o que é produtividade? A produtividade, ela vai indicar para a gente a eficiência, né, em transformar energia em produtos, tá? Então ela vai transformar a energia, que pode ser horas, tá? Que pode ser o volume de algum material, tá? Em produtos. Quanto maior for a produtividade, mais unidades do produto são feitas num determinado período de tempo. Isso é fácil de entender. Quanto mais produtivos nós somos, mais produto nós vamos fazer num espaço de tempo ali determinado. Bom, é fácil notar que quanto mais produtivo um recurso, menor tempo será gasto na realização da tarefa, né? Bom, vale ressaltar também que produtividade ela é diferente de produção, tá? O que é a produção? É a quantidade de unidade feita em um certo período. Então, por exemplo, hoje o pedreiro fez 50 metros quadrados de alvenaria. Então a produção dele é 50 metros quadrados. Tá? Agora, o que é a produtividade? É a rapidez com que a produção foi atingida. Então, por exemplo, o pedreiro fez 2 metros quadrados de alvenaria por hora. Tá? Então sempre vai ter ali a unidade de tempo. Então isso que é uma produtividade. Bom, o que é o índice? O índice ele pode ser visto como o inverso da produtividade, tá? Então ele é o inverso. No caso, por exemplo, de uma execução de alvenaria, se o pedreiro ele tem uma produtividade de 1,5 metro quadrado de alvenaria por hora, então o seu índice é de 1 dividido por 1,5, porque é o inverso. Então quer dizer que ele faz 0,60, ele precisa, aliás, quer dizer que ele precisa de 0,67 horas de trabalho para cada metro quadrado de alvenaria, tá? Então, o que é importante esse índice? Com esse índice em mãos, é fácil, por exemplo, a gente dimensionar as horas de um pedreiro para executar ali 100 metros quadrados de alvenaria. Olha que fácil. Qual que é a hora do pedreiro? Quantas horas nós precisamos para executar 100 metros quadrados de alvenaria com esse índice aqui, ó. Então, 100, né, que é a quantidade da alvenaria, vezes 0,67, que é o nosso índice. Então, nós temos aqui um total de 67 horas. Ou seja, nós precisamos de 67 horas de um pedreiro para que seja construída ali essa 100 metros quadrados de alvenaria. Tá? Isso é só um exemplo, tá? Bom, para que é importante nós sabermos dos índices em orçamentos? Bom, é importante ter o domínio dos índices porque assim, ó, ele revela para a gente a produtividade da mão de obra, equipamentos, consumos de materiais. Ele forma um parâmetro de comparação, então assim, você vai poder comparar o orçado versus o realizado. Ele vai detectar desvios dentro do seu serviço. Ele ajuda no estabelecimento de metas de produtividade. Então ali na hora da execução, o gerente de obra ele pode olhar lá o que o orçamentista ele considerou. Então, por exemplo, ele considerou que se faz 1,5 metro quadrado por hora, né? Então ele vai colocar essa meta ali para a sua equipe. Então o pedreiro tem que fazer 1,5 metro de alvenaria por hora, né? Então ele vai ter uma meta de produtividade baseada no orçamento. Bom, quanto maior o índice, né? Então quanto maior for o índice, menor a produtividade, tá? E quanto menor for o índice, é claro, maior é a produtividade.
Bom, além disso, então agora nós precisamos entender como que se faz a apropriação desses índices. O que é a apropriação? É trazer informações de determinado lugar para se formar ali esses índices, tá? Então, sem nenhuma exceção, todos os livros e publicações que nos trazem os índices de produtividade são realizados pela observação em campo. Então, obrigatoriamente tem que ser realizada a observação em campo. Então, o que é observar? Observar é assistir e registrar, né? E a partir disso, as construtoras são capazes de ajustar, né, ali e conhecer a produtividade da sua equipe. Então, elas vão pegar a produtividade, geralmente se pega a produtividade que se tem ali, por exemplo, na Sinap, na CPOS, nas publicações da Pine, enfim. E aí quando a construtora é nova, né? E depois ela vai apropriar lá dentro do canteiro de obra, ela vai medir a produtividade real da equipe e vai ajustando para os próximos orçamentos. Então, por exemplo, uma construtora realizou a apropriação de dados em um serviço de corte e dobra de aço. A produtividade utilizada para a equipe de um armador mais um auxiliar era de 10 kg por hora. Ou seja, o seu índice era de 0,1 hora para cada quilo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi 1, né, dividido por 10, para se tornar o inverso, tá? Então, calcular o índice e produtividade real, tá? E comparar com o orçado. Então, o que nós vamos fazer aqui é como se faz uma apropriação de dados. Bom, como que é? Então, nós temos aqui, ó, nós temos dois colaboradores. Então, aqui nesse exemplo, o Elias e o Geraldo. O Elias é armador, o Geraldo é auxiliar, tá? Então, nós temos a categoria então, das horas, então hora normal e hora extra, tá certo? E aqui nós temos os dias da semana. Bom, então, na segunda aqui, todos eles fizeram 8 horas, tá? 8 horas normais, de segunda a sexta. No sábado fizeram 4 horas. E na segunda, quarta e sexta eles fizeram 2 horas extras, tá? Então, cada colaborador aqui ele teve um total de 50 horas trabalhadas na semana, tá? Com a hora extra. Bom, na segunda-feira, essa equipe aqui de um armador e um auxiliar, ela produziu 120 kg de aço, tá? Em 10 horas de trabalho. Na terça-feira, ela produziu 75 kg de aço em 8 horas. Na quarta, ela produziu 95 kg de aço em 10 horas. Na quinta, ela produziu 95 kg de aço, só que agora em 8 horas. Na sexta, ela produziu 115 kg de aço em 10 horas. E no sábado, produziu 45 kg de aço em 4 horas. Tá. Então nós temos aqui, isso aqui é a anotação lá na obra de quanto foi feito por dia. Como que a gente traz isso para ter dados, né, para orçamento? Então aqui, ó, nós vamos primeiro calcular a produtividade dividindo a produção pela quantidade de horas. Então primeiro nós vamos calcular a produtividade, tá? Então como que se faz isso? Ó, na segunda-feira a produtividade aqui, ó, é de 12 horas, 12 quilos por hora. Por quê? Nós vamos pegar aqui, ó, a produção, tá? E dividir pela quantidade de horas. Então, 120 dividido por 10, nós vamos ter aqui 12 quilos por hora que foi produzido nesse dia, tá? Então, na segunda foi 12, na terça foi 9,38, tá? Na quarta 9,5, na quinta 11,9 e na sexta 11,5, no sábado 11,3. Nós tivemos uma média de 10,9 quilos por hora, tá, produzida ali no nosso canteiro, beleza? Então eu fui pegando todas aqui, ó. Então na terça 75 dividido por 8 deu aqui o 9,38. Na quarta 95 dividido por 10 deu 9,5 e assim sucessivamente. Bom, o segundo passo agora é calcular o índice, tá? Dividindo as horas pagas pela produção, tá? Então é o inverso. Ou você pode fazer,
Você pode fazer de duas formas. Você pode fazer assim, ó. Você, por exemplo, na segunda, você pode pegar 1, tá? 1 dividido por 12, tá? Que você vai ter já o inverso. Então você vai ter aqui o mesmo 0,083. 0,083, tá bom? Ou você pode fazer da seguinte forma, você vai dividir as horas pela produção. Então você divide 10, tá? Por 120, tá bom? Que vai dar o 0,083. 10 dividido por 120, 0,083, tá? Ou então 1 dividido por 12, mesma coisa, 0,083. E assim nós vamos fazer para todos os outros, né? Então na segunda nós temos um índice de 0,083, na terça nós temos um índice de 0,11, tá? Na quarta também 0,11, na quinta 0,08, na sexta 0,09, no sábado 0,09. E a nossa média aqui, ó, 0,092, tá? Então esse é o índice. Vamos lá. Então o terceiro nós vamos fazer aqui aqui a gente já tem a apropriação, então nós podemos utilizar isso nos próximos orçamentos, por exemplo, esse índice aqui. E olha que legal, agora nós vamos comparar o índice que a gente pegou lá no campo em uma semana, é claro, e comparar aqui com o índice do orçamento, para que a gente possa saber se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal. Então aqui, ó, o índice orçado era 0,1 hora por quilo, né? 0,1 hora por quilo. Então, o índice geral, aqui o índice real que a gente encontrou aqui na apropriação é 0,092 hora por quilo. Lembra que eu disse que quanto menor for esse índice aqui, melhor é a produtividade. Ou seja, nós estamos melhor que o orçado. Por quê? Porque esse número é menor que esse aqui, tá? Então, nos dois casos, do armador e do auxiliar, nós estamos melhores que o orçado. Bom, pessoal, para nossa aula de índice e produtividade seria isso. Espero que você tenha entendido, aplique aí no seu dia a dia e até a próxima aula. Forte abraço!